Oi, gente, tudo bem? Eu sou Felipe e eu quero começar a leitura das Crônicas de Nárnia junto com vocês. O espaço é improvisado, mas, como dizem, feito é melhor que perfeito, e a minha intenção é que você ou suas crianças possam ouvir uma história, se distrair um pouquinho no horário do almoço, de manhã, antes de dormir, tá bom? O primeiro livro das Crônicas de Nárnia que a gente vai ler se chama O Sobrinho do Mago, tá bom? Tem essa imagem aqui logo antes do livro começar. E vamos ver até aonde eu consigo ler para vocês nesse primeiro vídeo, porque eu tô aqui aguardando para poder entrar no meu trabalho, tá bom? Então vamos lá. O Sobrinho do Mago. Capítulo 1. A Porta Errada. O que aqui se conta aconteceu há muitos anos, quando vovô ainda era menino. É uma história da maior importância, pois explica como começaram as idas e vindas entre o nosso mundo e a Terra de Nárnia. Naqueles tempos, Sherlock Holmes ainda vivia em Londres e as escolas eram ainda piores que as de hoje. Mas os doces e os salgadinhos eram muito melhores e mais baratos. Só não conto para não dar água na boca de ninguém. Naquela época, vivia em Londres uma garota que se chamava Polly. Morava numa daquelas casas que ficam coladas umas nas outras, formando uma enorme fileira. Uma bela manhã, ela estava no quintal quando viu surgir por cima do muro vizinho o rosto de um garoto. Polly ficou muito espantada, pois até então não havia crianças naquela casa. Apenas os irmãos André e Letícia Kertley, dois solteirões que moravam juntos. Por isso mesmo, arregalou os olhos muito curiosa. O rosto do menino estava todo encardido. Não poderia estar mais encardido mesmo que ele tivesse esfregado as mãos na terra, depois chorado muito e então enxugado as lágrimas com as mãos sujas. Aliás, era mais ou menos isso que havia acontecido. Oi, disse Polly. Oi, respondeu o menino. Qual é o seu nome? Polly, e o seu? Diggory. Puxa, que nome sem graça, disse ela. Acho Polly muito mais sem graça. Não é não. É sim. Bom, pelo menos eu lavo o rosto, disse Polly. É o que você deveria fazer, principalmente depois... E parou. Ela ia dizer, principalmente depois de ter chorado por aí. Mas achou que isso não seria muito delicado. Está bem, chorei mesmo, disse Diggory bem alto. Sentia-se tão infeliz que nem se incomodava que soubessem que andara chorando. Você também choraria se tivesse vivido a vida inteira no campo e tivesse tido um pônei e um rio no fundo do quintal e de repente viesse morar nessa droga de buraco. Londres não é um buraco, reclamou Polly indignada. Mas o menino estava tão aborrecido que nem prestou atenção, continuando a falar. E se seu pai estivesse na Índia e você tivesse que viver com uma tia e um tio louco, quem iria gostar? E isso porque eles têm de tomar conta da sua mãe. E se sua mãe estivesse doente e fosse morrer? Aí o rosto de Diggory ficou esquisito, como se ele estivesse fazendo força para não chorar. Polly falou com doçura. Desculpe, eu não sabia de nada. E como não tinha mais o que dizer, ou querendo animar o garoto, ela perguntou. Seu tio é mesmo doido? Ou é doido, ou então há um mistério nisso. Ele tem um estúdio no último andar, e tia Letícia nunca me deixa ir lá. Isso não me cheira bem. Tem mais. Sempre que ele quer me falar alguma coisa na hora do jantar, ela não deixa, dizendo: Não aborreço o menino, André. Ou então, Diggory não está interessado em nada disso. Ou,
Dígore, acho melhor você ir brincar no quintal. Mas que tipo de coisas ele tenta te dizer? Perguntou a menina. Não tenho a menor ideia. Ela nunca deixa ele continuar. Tem outra coisa. Ontem à noite eu estava passando perto da escada do sótão, indo para a cama, quando ouvi um grito. Quem sabe ele não tem uma mulher louca que ele esconde lá dentro? Sugeriu a menina. Já pensei nisso. Quem sabe ele faz dinheiro falso? Também pode ter sido um pirata e agora anda escondido dos antigos companheiros. Sensacional! Exclamou Polly. Jamais poderia imaginar que sua casa fosse tão interessante. Você diz isso porque nunca dormiu lá. Não é nada agradável acordar no meio da noite ouvindo as passadas do tio André no corredor, vindo na direção do seu quarto, e os olhos dele são de dar medo. Foi assim que Polly e Dígore se conheceram. Era o início das férias de verão e, como nenhum deles ia viajar para a praia, passaram a encontrar-se quase todos os dias. As aventuras começaram principalmente por um motivo. Era um daqueles verões muito úmidos e quentes, de modo que, em vez de brincar ao ar livre, eles preferiam fazer incursões dentro de casa. É impressionante quantas explorações a gente pode fazer num casarão, com um toco de vela na mão. Algum tempo atrás, Polly havia descoberto que uma portinha no sótão de sua casa dava para uma caixa d'água e um lugar escuro. O lugar escuro parecia um túnel, comprido, com uma parede de tijolos de um lado e um telhado inclinado do outro. Não tinha assoalho no túnel. Era preciso andar de viga em viga, pois entre elas havia somente massa, na qual não se podia pisar, sob o risco de se cair do teto no aposento de baixo. Polly utilizava um pedacinho do túnel, perto da caixa, como uma caverna de contrabandista. Levara para lá tábuas de caixotes, assentos de cadeira quebrada, coisas que ia espalhando entre as vigas para fazer uma espécie de assoalho. Também guardava ali uma caixa contendo vários tesouros, uma história que andava escrevendo e maçãs. Era ali também que costumava beber tranquilamente sua garrafa de soda. As garrafas vazias ajudavam a fazer o ambiente. Dígore gostou muito da caverna. Ela não lhe mostrou a história, mas estava mais interessado em prosseguir nas explorações. Olha aqui, disse ele. Até onde vai esse túnel? Ele para onde termina a sua casa? Não, continua, só que não sei até onde. Quer dizer, então, que poderíamos andar por cima de todas as casas do quarteirão? Poderíamos não. Podemos. Hein? Podemos até entrar numa ou outra casa. Ah, é? E acabar na cadeia como ladrão? Não conte comigo. Não seja tão espertinho. Eu só estava pensando na casa depois da sua. E o que tem a casa depois da minha? Está vazia. Papai disse que está vazia desde que mudamos para cá. Vamos dar uma olhada, disse Dígore. Estava bem mais entusiasmado do que demonstrava. Naturalmente, pôs-se a imaginar por que a casa estava vazia há tanto tempo. Polly se perguntava a mesma coisa, mas nenhum deles disse a palavra mal-assombrada. E ambos sentiram que agora seria uma fraqueza não ir adiante e descobrir o mistério. Que tal se a gente fosse agora mesmo? Indagou Dígore. Está bem, respondeu Polly. Não precisa ir se não quiser. Se você topa, eu também topo. Como a gente vai saber que está em cima da casa vizinha? Resolveram descer e contar quantos passos havia em toda a extensão da casa. E depois contaram os passos entre uma viga e outra para saber quantas vigas existiam sobre a casa. Então multiplicaram esse número por 2
o resultado obtido corresponderia ao fim da casa de Digory. Dali para frente, só poderiam estar no sótão da casa vazia. Mas não acho que esteja mesmo vazia, disse Digory. Como assim? Acho que alguém mora lá, escondido, saindo e entrando tarde da noite, com uma lanterna abafada. Acho que vamos descobrir um bando de assassinos e ganhar uma recompensa. É besteira acreditar que uma casa fique vazia esse tempo todo, a não ser que exista algum mistério. Papai acha que é por causa do mau estado do encanamento, observou Polly. Encanamento. Gente grande tem mania de dar explicações sem graça, disse Digory. Agora que conversavam à luz do dia, não parecia muito provável que a casa estivesse mal assombrada. Não estavam muito seguros sobre as medições e os cálculos no papel, mas, de qualquer maneira, não havia tempo a perder. Não podemos fazer o menor barulho, disse Polly quando subiram e se encontraram perto da caixa d'água. Cada um levava consigo uma vela, coisa que não faltava na caverna de Polly. Estava muito escuro e empoeirado. Iam pisando de viga em viga, sem dizer palavra, exceto quando cochichavam um para o outro. Já devemos estar na metade do caminho, ou coisa parecida. Ninguém tropeçou. As chamas das velas aguentaram firme. Por fim, descobriram uma portinha encaixada na parede de tijolos, à direita. Não havia maçaneta desse lado, mas havia um pegador, como se vê às vezes na parte interna da porta de um armário. Abro? Perguntou Digory. Se você topar, eu topo, respondeu Polly. A coisa estava começando a ficar séria, mas ninguém ia dar para trás. Digory empurrou o pegador com dificuldade, a porta abriu-se toda e a súbita luz do dia doeu-lhes nos olhos. Então, com grande espanto, viram que estavam olhando não para um sótão vazio, mas para um quarto mobiliado. Eu vou parar por aqui, gente, e aí tá aqui marcadinha a página para a gente poder continuar no próximo livro, tá bom? E eu espero que você fique por aqui, acompanhe, siga o canal, tá bom? Comente o que você acha que tem dentro dessa sala mobiliada, desse quarto mobiliado, tá bom? E um grande abraço para vocês, tá? Não esqueçam de curtir.